Olá, a graça e a paz do Senhor seja com você que está nos acompanhando a mais um estudo do nosso canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para a igreja nesses últimos dias. Como nós podemos identificar os falsos profetas e como nós podemos nos proteger deles. É sobre esse tema que nós vamos falar no estudo de hoje. E eu peço para você permanecer até o final. Então, vamos para o estudo. Então, irmãos, não foi por falta de alerta que a igreja chegou no estado em que ela se encontra esses dias. Tantas denominações que mais parecem partidos políticos, esse tanto de heresias que se introduziram no meio do povo, essas doutrinas estranhas, essa grande confusão da igreja, do evangelho sendo deturpado dia após dia. Os apóstolos, eles cansaram de primeiramente ensinar, depois de escrever, alertando sobre os homens que se introduziriam com palavras fictícias, introduziriam heresias destruidoras, até o ponto de renegar o Senhor, iriam tapar os ouvidos para a sã doutrina, iria ter coceira nos ouvidos para não escutar a verdade. E tudo isso foi nos alertado, foi escrito, passou gerações, atravessou as gerações e a igreja está como ela está. Decadência, o evangelho todo corrompido na sua grande parte. E assim como no meio do povo de Israel houve falsos profetas, assim também é no nosso tempo. Surgiram falsos mestres, falsos profetas e até o tempo do fim ainda vai se levantar muitos que vão enganar o povo. Mas como eu disse para vocês, nós temos que identificar esses tais. E além de identificar, nós temos que também nos proteger das suas palavras. Eu separei aqui dois textos conhecidos da igreja, um de Pedro e um de Paulo, que eles alertaram veementemente que a igreja iria chegar até no ponto que ela que chegou hoje, cheia de corrupção, de doutrinas estranhas, o evangelho todo deturpado. 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3, é um texto muito conhecido e eu vou ler aqui para vocês. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, preste atenção, dissimuladamente, com persuasão. Eles usam muito de palavras persuasivas, oratória, sorrateiramente, dissimuladamente é sorrateiramente, com hipocrisia, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, conduta que leva à ruína, conduta imoral que leva à destruição. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. E isso ocorre hoje, vem ocorrendo já há um certo tempo, do evangelho ser blasfemado pelos de fora, pelo mundo, pelos incrédulos. Então, por causa das obras, dos atos, do comportamento deles e de todo o povo, o evangelho é blasfemado. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Então, há todo um comércio, tanto de bugigangas, tanto de utensílios, artigos da palavra, o mercado da palavra, vendendo os cursos, vendendo o ensino, mas também eles fazem comércio de vós, dos incautos, dos inexperientes, daqueles que são suscetíveis a toda forma de persuasão, de palavra escorregadia, querendo escutar somente o que for agradável, eles caem nessa astúcia, nessa lábia desses falsos mestres, falsos pastores. Então eles farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Tem palavras fictícias no nosso meio que é muito disseminado por grande parte da igreja, que é o arrebatamento secreto. Isso é uma palavra fictícia, uma fábula, que eles pregam paz e que mal nenhum sobrevirá ao povo, enquanto que a Escritura
e os profetas e as palavras do Senhor Jesus e até dos apóstolos não coincidem com o que eles ensinam, com o que essa doutrina ela diz. Eles dizem que a igreja ficará 7 anos celebrando lá nos céus as bodas e na terra ficará o caos, ficará os ímpios, ficará os judeus que não aceitaram o Senhor para serem convertidos pelas duas testemunhas. É um rolo, é uma bagunça que eles fazem com os textos. Também, 2 Timóteo, capítulo 4, é um texto também bem conhecido da igreja, porque vai falar daquele povo que tapa os ouvidos para não escutar a sã doutrina e eles sentem coceiras para escutar coisas agradáveis. Então eles tapam o ouvido para não escutar a sã doutrina e para escutar coisas agradáveis, eles sentem coceira, aquela coceirinha no ouvido. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então, o apóstolo Paulo estava colocando Timóteo sob juramento, para que ele pudesse ficar atento ao ministério, a pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não, para insistir, quer fora do tempo, quer no tempo. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles não vão suportar, aguentar mais falar. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então as pessoas, o próprio povo, vai cercar de mestres conforme as suas vontades, conforme querem escutar coisas agradáveis. Então, eles vão se cercar de mestre. Então, o povo tem a sua parcela de culpa e aqueles que se levantam também têm a sua parcela de culpa, porque tanto um como o outro, de um lado tem os aproveitadores e do outro lado tem os enganados, aqueles que são suscetíveis, que querem escutar somente as coisas agradáveis. Então é isso que ele está falando aqui. Coceira no ouvido é escutar coisa agradável, coisa aprazível, deleitosa, arrebatamento secreto, bênção e carreira, dinheiro, fama. Isso que a igreja quer escutar. Como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, está tudo acontecendo, tudo isso que esses dois apóstolos escreveram está acontecendo nos tempos de hoje e vai acontecer até o final. São muitas as consequências que eles trazem para o meio do povo. Eles usam a palavra de Deus para tirar proveito das pessoas, para ganhar dinheiro, fama, poder. Eles ludibriam as pessoas, os incautos, aqueles que são suscetíveis a toda e qualquer palavra. Por isso que nós não podemos aceitar cegamente tudo que nós ouvimos e que nós vemos. A gente deve pôr à prova todas as coisas. E geralmente, irmãos, os métodos são sempre os mesmos. Eles falam das visões que têm do seu próprio coração e acham que é de Deus. Eles profetizam vaidades para o povo, vazio. E como eu falei que eles levam o povo à idolatria, eles usam todo o jargão de frases feitas, essas palavras positivas, pregação positiva, teologia de coaching, doutrina da prosperidade, né? Teologia da prosperidade, que agora hoje é o coaching. Então eles usam todas essas formas de persuasão que é tirado de psicologia, é tirado de filosofia, todo tipo de oratória. Eles usam todos esses métodos para persuadir os incautos, persuadir o povo, o próprio povo, as ovelhas. E muitos caem. Por quê? Porque às vezes muitos estão precisando de alguma coisa, estão com sérias dificuldades financeiras. Esses pregadores aí, Pablo Marçal, David Leonardo e tantos outros que usam dessas artimanhas. E esses aí ensinam só vaidades para o povo. Esse tipo de teologia do coaching é só vaidade, é só coisa carnal. E tem muitos fazendo a mesma coisa, seguindo o mesmo caminho deles, ensinando da mesma forma. E como eu falei que eles levam o povo à idolatria, basta você ver Apocalipse 13.
E olha a descrição da besta da terra. Essa besta, ela fala como um dragão, mas tem chifre parecendo cordeiro. É um poder religioso. É um poder que vai ser advindo dessas 3 religiões que a gente conhece. Essas religiões monoteístas, abraâmicas. Né? Vamos dizer assim que é o catolicismo, o islamismo, protestantismo. Então essas 3 religiões, essas grandes religiões, elas vão estar unidas, de certa forma, com aquelas questões ecumênicas. Então, esse povo vai fazer parte da besta da terra, ao qual vai seduzir, vai enganar as pessoas, vai enganar o povo de Deus, e por causa desses falsos profetas. Então, tudo isso é muito importante a gente compreender e ficar atento para não cair na fala deles. Então, diante dessas advertências bíblicas, como nós podemos nos proteger? Eu vou citar 3 formas, 3 fundamentos para a gente se proteger desses falsos profetas e falsos mestres. A primeira coisa, meus irmãos, a primeira coisa não tem como, tem que ler, tem que conhecer a palavra, não tem como fugir disso. É preciso ler todos os dias, ler, e se você não estiver conseguindo entender, ler e orar. Tem que ter leitura e oração. Porque no Salmo 119, verso 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não tem como. A palavra seria a lâmpada para os pés, é a lâmpada que vai guiar. A segunda parte é a que a gente não pode aceitar cegamente tudo que a gente vê e ouve. A gente não pode aceitar isso cegamente. 1 João capítulo 4, verso 1, ele fala que nós devemos provar os espíritos se eles procedem de Deus ou não. A gente tem que verificar se o que a pessoa está falando procede de Deus ou não. Esse espírito, provar espírito, examinar se eles procedem de Deus, não é um espírito desencarnado, não. É o espírito pelo qual a pessoa está falando. É a própria pessoa, a própria pessoa que está lá investida de autoridade, está num púlpito, está num evento, está num ministério, ele está num estádio diante de 50 mil pessoas. Então, prova os espíritos, se vê se a doutrina que ele está falando procede de Deus ou não. E o terceiro ponto, que é também bastante importante, é que nós devemos seguir os caminhos dos verdadeiros profetas. Porque os verdadeiros profetas, que tiveram tanto testemunho no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eles não buscavam seus próprios interesses, eles buscavam a glória de Deus e o bem para o seu povo. E eles sofriam por causa da palavra. Eles sofriam por causa da palavra de Deus e por causa também do Evangelho. Muitos eram perseguidos. Então, diante de tudo isso, o resumo é: pelos seus frutos os conhecereis. Em Mateus 7, do 15 ao 20, o Senhor Jesus fala assim: para nós nos guardarmos dos falsos profetas que se apresentam a nós, que vêm a nós vestidos de ovelhas, mas no entanto são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Por quê? Porque a gente não vindima uva de espinheiro e também não colhe figo de abrolhos. Uma árvore boa não pode produzir fruto mau e nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Então ele diz: pelos seus frutos se conhece a árvore. Então a gente tem que conhecer eles pelas obras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tá bom, irmãos? O estudo de hoje é esse. Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um estudo. Se vocês não tiverem inscritos no nosso canal, considere inscrever também. Se vocês tiverem gostado, deixa o seu like e compartilhe os vídeos com os irmãos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo. E Shalom!